Aqui está o Muro das Lamentações. Atrás desse muro estava o Templo de Herodes, também chamado Templo de Salomão. Foi nesse templo que José e Maria trouxeram Jesus para ser dedicado. A Bíblia não apoia o batismo de crianças, de recém-nascidos, mas a Bíblia apoia uma cerimônia que nós chamamos de dedicação dos bebês. Assim que as crianças nascem, podemos dedicá-las ao Senhor numa cerimônia bem simples na igreja. Assim como Jesus foi levado para o templo aqui em Jerusalém para ser dedicado. E quando o sacerdote Simeão tomou então em suas mãos o pequeno menino Jesus, ele distinguiu por iluminação do Espírito Santo ser esse o Salvador do mundo. E ele fez uma linda oração: Senhor, já posso morrer, porque os meus olhos viram o Redentor do mundo. Essa experiência nos mostra que Jesus, ele aprova o rito de dedicarmos nossas crianças ao Senhor. Jesus viveu cerca de 30 anos na cidade de Nazaré. Quando ele completou essa idade, ele veio aqui para o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, João Batista. O Evangelho de Mateus declara que quando Jesus se batizou, ele saiu logo da água. E quando ele sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Muitos vinham até aqui, ao Rio Jordão, para serem batizados por João Batista. João pregava o batismo de arrependimento, mas Cristo não tinha pecados dos quais se arrepender. Por que então que ele passou pelo batismo? Ele passou pelo batismo porque assumiu a culpa da humanidade. E dessa forma, ele validou o rito do batismo. Estamos aqui no cenáculo em Jerusalém. Segundo a tradição, este teria sido o local onde Jesus realizou a última Páscoa com os discípulos na véspera de sua crucifixão. Aqui também ele institui a cerimônia da comunhão ou da ceia do Senhor. Até os dias atuais, essa cerimônia permanece e a Igreja cristã deve continuar ensinando essa cerimônia. A realização do rito da ceia do Senhor envolve 3 partes. A participação na cerimônia do lava-pés, simbolismo da humildade e do serviço ao próximo, o comer o pão, símbolo do corpo de Cristo, e o beber o puro suco de uva, símbolo do sangue de Cristo. De acordo com a Bíblia, esses 3 elementos são indispensáveis na cerimônia. Estamos aqui na cidade de Caná da Galileia. Essa cidade foi o local onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, dando início assim ao seu ministério terrestre. Ele fora convidado para um casamento e junto com os seus discípulos acompanhava a festa. Quando terminou o vinho, o noivo estava numa situação muito delicada, porque isso era um desrespeito para com os convidados. Então Jesus transformou a água em vinho, resolveu o problema e trouxe alegria para essa festa. Jesus não só participou dessa festa de casamento, mas ele, como originador do casamento, aprovou esse rito para todas as pessoas. Um homem e uma mulher, dentro de uma relação monogâmica, é o ideal de Deus para o ser humano.
Um outro rito que a Bíblia apoia a sua continuidade é o rito da ordenação. O próprio Cristo, depois de uma noite de oração, chamou os discípulos e, impondo-lhes as mãos, orou para que eles iniciassem o seu ministério ao lado dele. Ainda hoje, a igreja cristã deve impor as mãos para que os oficiais da igreja também exerçam seu ministério. Entre os principais líderes das igrejas, nós poderíamos mencionar os anciãos ou bispos e também os diáconos. Estes recebem a imposição de mãos para o exercício de um ministério. Esses ministérios são ministérios de apoio ao pastor evangelista, para que a obra de Deus continue, para que a igreja possa ser servida e para que a comunidade seja bem atendida. Um outro rito que a palavra de Deus nos orienta a praticar é o rito da unção. Quando alguém está doente, ele pode solicitar ou a família que ele seja ungido. É Tiago quem nos orienta. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, façam oração por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Essa cerimônia significa que ao ungirmos uma pessoa, nós estamos colocando ela e seu destino nas mãos do Senhor, ou para a cura e restauração, ou então para o descanso. Mas a cerimônia da unção, ela significa a entrega da vida a Deus, a confiança de que o Senhor fará o melhor para a pessoa. Por isso, os cristãos modernos devem ainda praticar esse rito. Todos esses ritos e tradições que estudamos na Palavra de Deus, eles têm um propósito, nos colocar mais perto dele e aumentar nossa confiança e dependência em Cristo. Desde pequeno, existem certos ritos que podem ser praticados com as crianças, para que nós sejamos orientados a depender cada vez mais dele. E muitos desses ritos nós devemos passar por eles, com uma dedicação, o batismo, a ordenação, para que nós nos envolvamos no ministério de Cristo e trabalhemos sempre ao lado dele. Por isso, eu queria orar por você, para que a graça de Deus seja sempre sobre a sua vida e que você possa viver esses princípios e tradições que a palavra de Deus nos ensina. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por essas tradições e esses ritos que o Senhor deixou para todos nós. Que nós possamos vivenciá-los na prática, demonstrando nossa dependência, nossa entrega e nosso serviço ao Senhor. E que assim possamos contribuir para o crescimento do Teu corpo, que é a Igreja. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que vai voltar. Espere-o.